Boa tarde a todos. Damos início à 8ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Bens Desestatizados da AGR. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 23 de outubro, reunião que acontece aqui na sede da AGR. E eu gostaria de, iniciando a nossa reunião, gostaria de perguntar à secretária executiva se há quórum para a realização dessa reunião. Existe quórum, sim. Pode iniciar. Então, agora eu passo a continuação da reunião. Eu peço que a nossa secretária leia os itens da pauta para que todos fiquem cientes de todas as partes da nossa reunião. Já foi procedida a abertura da reunião. O item 2 da pauta é a apresentação e discussão da ata da 7ª reunião pública da Câmara Setorial de Bens Desestatizados, datada de 18 de setembro de 2012. E o item 3, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 4, apresentação e discussão de processos sem defesa a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 5, apresentação e discussão de processos de autorização a ser relatado pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Sexto, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 7, apresentação e discussão de processos com defesa intempestiva a ser relatado pelo conselheiro José Duarte dos Santos. 8, outros assuntos de interesse da Câmara. E 9, encerramento. Muito obrigada. Então, eu volto agora ao item 2, que é a apresentação e discussão da ata da 7ª reunião pública da Câmara Setorial de Bens, datada do dia 18 de setembro. E eu pergunto aos dois membros aqui presentes se eles receberam a ata. Sim. Os senhores têm alguma sugestão, objeção, sugestão de alteração? Da minha parte, não. Conselheiro? Então, fica aprovada a ata da 7ª reunião pública do dia 18 de setembro de 2012. Passo, então, agora ao item 3, que são a apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados por mim. Item 3.1, processo 2011, final 8231, interessado Flash, Transporte Rodoviário Coletivo e Turismo. Passo à leitura do relatório. Trata-se de processo referente à auto-infração 15 de 2012, em desfavor da Flash, Transporte Rodoviário Coletivo e Turismo, por divulgar indevidamente em seus painéis informações de venda de bilhete de passagem de outras empresas que já possuem guichê próprio no interior do TRP de Goiânia, infringindo o disposto no artigo 42, inciso 1º da Resolução 526, do Conselho de Gestão, que diz: no terminal é vedado às transportadoras e seus empregados expor painéis, letreiros ou folhetos que constituam propaganda da transportadora, contendo expressões ou ilustrações além das indicações de seus serviços, salvo com expressa autorização da administração do terminal. A empresa foi devidamente notificada a retirar os painéis, letreiros que constituem propaganda de outras empresas em seu guichê no prazo de 15 dias. No dia 26/2, foi realizada nova vistoria de averiguação e foi detectado que a empresa não cumpriu a determinação. Diante disso, foi lavrado auto de infração recebida em 9/3 de 2012 para apresentar defesa no prazo de 10 dias. A empresa apresentou a defesa tempestivamente, alegando que a autuação é irregular, pois
Trata-se de perseguição desta agência reguladora que restringe as agências da rampa simplesmente porque são guichês que atendem as empresas de pequeno porte. Afirma ainda que é a agência prestadora de serviços de vendas de passagem para as empresas permissionárias do serviço de transporte rodoviário e possui contrato de permissão de uso do guichê. A gerência jurídica, por meio do parecer 958, manifestou-se pela homologação do auto de infração, tendo em vista que o mesmo foi lavrado dentro das formalidades legalmente previstas. Em seguida, o processo foi designado a mim para relatar. Esse é o relatório. Só para explicar um pouco mais, foi a fiscalização, ela coloca as fotos dos guichês, das passagens, né, da infração cometida. Ela recebe a notificação diz retirar os painéis e letreiros que constituem propagandas de outras empresas e guichê, sem autorização da administradora do terminal, com a data para cumprimento. Isso aqui é a nova fiscalização, com novas fotos. E ficou constatado que ela não obedeceu à determinação da AGR. Esse é o relatório, eu coloco em discussão. Se houver alguma dúvida. Passa a leitura do voto, então. Da análise da defesa apresentada, bem como das demais peças informativas constantes nos autos, infere-se a improcedência das alegações suscitadas por ausência de amparo legal, bem como por inconsistência e prejudicialidade no que se refere aos fatos apresentados na presente contestação. Inexiste na defesa que nem foi firmada pelo interessado qualquer prova material capaz de modificar a autuação sob comento, nem autorização expressa da administradora do terminal para exposição de propagandas. Assim, essa parte é prevista na legislação. Boa tarde. Assim como não há fato superveniente que viabilize o cancelamento dos efeitos da autuação. Posto isso, embasado no que consta dos autos, levando-se em consideração o parecer jurídico como razão de decidir, bem como o fato de que o procedimento foi regular, o direito ao contraditório ampla defesa foi observado, o voto é pela manutenção do auto de infração número 15/2012, em nome de Flash Transporte Rodoviário Coletivo e Turismo. Em votação, alguma objeção? Não, então fica mantido o auto de infração do item 3.1 da nossa pauta. Próximo item é o item 3.2, processo 2010, final 9031, interessado Viação São Luís. Trata-se do auto 21.937, de 14/1/2011, lavrado em nome da Aviação São Luís Limitado, por deixar de cobrar a taxa de utilização do terminal rodoviário de 2 passageiros que embarcaram na cidade de Caiapônia, infringindo o disposto no artigo 3º, inciso 1 da Resolução 981 de 2003. Foi encaminhada a notificação de penalidade, foi devidamente recebida, a empresa apresentou defesa tempestivamente, alegando que na cidade de Caiapônia, quem vende as passagens é o motorista, pois não é viável manter um guichê no terminal rodoviário e que, no momento da venda, há a tentativa de compra da taxa de embarque, porém o administrador do terminal sempre se nega a vender a referida taxa para forçá-los a alugar um guichê. Afirma ainda que o número de passageiros que teriam embarcado naquele município seriam 3 e não 2, como consta no auto de infração, e que o veículo constante no auto não corresponde ao veículo que efetivamente realizou a viagem. Juntou lista de passageiros, cópia das passagens emitidas no dia 14/1 de 2011 e dos discos de tacógrafo dos veículos, a fim de comprovação de suas alegações. A gerência jurídica, por meio do parecer 1151/2012, manifestou-se pela homologação do auto, tendo em vista que o mesmo foi lavrado dentro da legalidade. Seguindo o processo, verso conselheira para relatar. Eu vou ler só
um trecho do voto, eu passo a discussão, porque nele eu dou um pouco mais de explicação sobre a análise do processo. Da análise dos autos, ressalta-se inicialmente que a empresa autuada em sua peça de defesa não nega a infração constatada. Ateve-se a tentar desqualificar o auto de infração e também o administrador do terminal sem provas e, como tal, tais alegações não merecem crédito. Observa-se que os documentos apresentados pela autuada não foram capazes de descaracterizar a autuação ou apresentar qualquer irregularidade no auto. E aqui eu entro, destacado. Pois o mesmo tem a data de emissão de 14/1/2011, que é a data da lavratura do auto de infração, sendo que a infração foi cometida em 17/12/2010, folhas 2 e 3 dos autos, dado o relatório de fiscalização. Data do relatório de fiscalização. Ressalta-se ainda que o recolhimento da TUT deve ser feito no momento da emissão do bilhete de passagem, porém, o repasse à administradora do terminal rodoviário deve ser feito no final do dia, o que não justifica a omissão apresentada no presente processo. Além do exposto, inexiste nos autos qualquer prova material capaz de modificar a autuação sob comento, assim como não há fato superveniente que viabilize o cancelamento dos seus efeitos. Eu li um pedaço do voto aqui, para deixar claro aos senhores que ela pega a data do auto de infração. O auto de infração é lavrado a partir do nosso relatório de fiscalização, que é um tempo depois, dias depois. Então, ela pega a data do auto de infração e fala que nesse dia, esse ônibus não passou por essa localidade. No entanto, o que vale é a data da fiscalização, é o dia que está exposto no relatório de fiscalização que foi cometida a infração. Esse auto de infração é lavrado posteriormente aqui, de acordo com a legalidade, internamente aqui dentro dessa agência reguladora. Por isso que não bate a informação que ela apresenta na defesa. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu abro então agora para discussão. Dúvida? Tudo bem, conselheiro? O senhor tem alguma dúvida? Ele citou aí que alguém não disponibilizava a DUT para que ele pudesse... Eu só queria entender essa parte. Vou ler o trecho da defesa aqui. Ela fala que não é viável manter no guichê terminal rodoviário um guichê específico que o motorista poderia vender. Considerando que essa linha tem sua venda na maioria do itinerário atendido através de motorista ou cobrador, e que pelo seu faturamento não é viável manter guichê nos terminais rodoviários, ainda mais que não é obrigatório. Considerando que na cidade de Caiapônia, quem executa a venda para alguns passageiros que possam estar naquele terminal aguardando o ônibus é o motorista cobrador. E neste caso, no momento da venda, nós tentamos cobrar a taxa de embarque. Mas o senhor Eurico, tem um telefone aqui, administrador daquele terminal não quer vender a referida taxa e diz que, enquanto nós não alugarmos um guichê naquele terminal, o mesmo continuará se negando a vender a taxa e pedindo para o fiscal de vossa agência multar a nossa empresa, o que vem ocorrendo sem saber de fato o que está acontecendo. Pois, conforme abaixo, explicaremos, essas multas são lavradas sem conhecimento de causa. Aí ela coloca as datas do auto de infração, né, as datas da fiscalização. Nessa questão aqui do terminal, gostaria de ouvir aqui a Ana Maria, se tem alguma informação sobre isso, e o Aldenor, se ele quiser se manifestar em relação a isso. Seria obrigatório ter o guichê ou ele pode simplesmente fazer essa cobrança da TUT diretamente do motorista e a empresa repassaria, as empresas que têm sessões no terminais repassaria no final do mês ou final do expediente esse repasse da TUT? Você sabe alguma coisa sobre isso, Adenor? Na verdade, primeiro, boa tarde a todos. Para mim é uma honra sempre estar aqui aprendendo um pouco com os senhores e poder contribuir naquilo que nós pudermos. Bom, em primeiro lugar, a questão do bilhete de passagem, a questão da obrigatoriedade de se ter guichê nos terminais rodoviários,
ela não se mostra assim de maneira definitiva. É assegurado à transportadora, isso é o que o decreto diz, é assegurado à transportadora guichê nos terminais. E nós temos aí essa possibilidade, então, da empresa ter o guichê. Se ela quiser ter a administradora do terminal, ou seja, tem que viabilizar esse terminal, esse guichê. Agora, em relação à compra, eu penso que está havendo uma confusão, né? Na verdade, a empresa tem que cobrar a taxa do usuário e recolher ao terminal, a administradora do terminal. Essa informação de que ela traz, que tem que comprar a taxa e que alguém se recusa a vender essa taxa, eu não sei nem como esclarecer isso. Ela está truncada, né? Sim, por favor, o senhor poderia pegar o microfone? Pode pegar o microfone esse... Tem 3 anos aqui hoje. O senhor só se identifica, por favor, para ficar gravado aqui no nosso. Okay. Danilo, gerente-geral do Terminal Rodoviário de Goiânia. Em relação vou complementar algumas palavras do Adenor. Em relação ao guichê, né, as empresas têm o direito assegurado a ter um guichê, não necessariamente que ela queira operar dentro do guichê. Aí existem tratativas comerciais entre o terminal e a empresa. Quanto ao recolhimento da taxa, isso está previsto na resolução 526, onde as empresas transportadoras são obrigadas a fazer o recolhimento da TUT. E elas deverão repassar ao terminal rodoviário essas taxas. Agora, o meio, se é através de venda por guichê ou se é através do motorista, aí cabe a cada empresa essa operação. Agora, eles têm que obedecer o que está previsto na 526 quanto ao recolhimento da TUT. Pois é, o que eu vejo aqui, muito obrigada pela sua participação, eu só apresentar a todos, esse é o doutor Aldenor, faz parte da nossa equipe jurídica aqui da agência, que faz os pareceres da gerência de bens. O que ficou constatado aqui é só esse conflito, que ele fala que, além não quer alugar, então se esse administrador do terminal obriga a alugar para ter que receber a taxa, então eu acho que tem que vir aqui e fazer uma formalização ou da denúncia ou da reclamação para darmos andamento e ver o que está acontecendo. Porque ele não pode simplesmente falar que tem um nome e isso se ausentar dessa cobrança da TUT, falando que não tem obrigação de alugar o guichê. Essa informação está um pouco truncada mesmo. É só para, mais uma vez, tentar reforçar o que foi dito, é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é pelo fato dele não ter um guichê que ele não é obrigado a recolher a TUT, né? Não importa quem é a pessoa ou qual é o local que ele escolhe para fazer a venda de passagem. Tanto é que é permitido em alguns pontos de parada, se eu tiver equivocado, a gerente da área pode esclarecer, é permitido a venda de passagem em pontos de parada, em alguns pontos de parada. Só que tem a obrigação de repassar à administração do terminal rodoviário o valor correspondente à taxa de utilização dos terminais. A mesma alegação que ele não estaria cobrando essa taxa porque não tem guichê, então ele também não poderia vender passagem porque não tem guichê. A taxa é cobrada junto com a passagem, no mesmo ato, então uma coisa depende da outra, então não procede. Senhor Joaquim, mais alguma dúvida? A gente pode prosseguir. Pode prosseguir, eu me considero esclarecido. Eu passo então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu passo então a leitura do voto. Posto isso, embasado no que consta dos autos, levando-se em consideração o parecer jurídico adotado como razão de decidir, bem como o fato de que o procedimento foi regular, o voto é pela manutenção do auto de infração número 21937, em nome da Aviação São Luís. Alguma objeção? Fica mantido, então, o auto de infração do item 3.2 da nossa pauta. Passo ao item 3.3.
processo 2009, final 1263, interessado Mai Borba. O item 3.3 e o 3.4, eles se referem à mesma matéria, mesmo objeto de autuação. Os dois interessados são a empresa Mai Borba. O que difere é uma terceira interessada, que é uma empresa dentro do processo. E eu gostaria de saber se tem alguma objeção da relatoria em bloco. Eles são praticamente a mesma coisa. Eu gostaria de saber dos membros se tem alguma objeção. Então, eu passo, então, e aí eu falo o que tem de diferente em um e outro. Esse processo... Esses dois processos, eu vou me alongar um pouco mais neles, para que todos os membros aqui votantes entendam exatamente o que aconteceu, para cada um votar de acordo com o seu entendimento aqui. Trata-se do processo do auto de infração, número 12.314, de 9/3/2009, lavrado em desfavor da empresa Mai Borba S.A., por permitir que a Expresso Santa Marta Limitada, instalada no terminal rodoviário de passageiros de Campinas, exponha em seu guichê painéis indicativos de linhas que não possuem seção neste terminal, infringindo o disposto no artigo 5º da Resolução 285/2008, Conselho de Gestão. Artigo 5º. Proibir as transportadoras e as agências de turismo ou empresas similares instaladas nos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás expor painéis, letreiros ou folhetos que constituam propaganda ou que contenham expressões ou ilustrações de serviços referentes à transportadora que não tenha seção no terminal. Foi encaminhada a notificação tem números diferentes, está devidamente colocada no relatório. Recebida nas determinadas datas. As duas foram devidamente recebidas para apresentação de defesa no prazo de 15 dias. Nos dois processos, a empresa protocolou defesa tempestivamente na AGR, alegando que, primeiramente, abre aspas, o relatório de fiscalização número 3125, de 10/2/2009, que também não menciona qual a irregularidade e ou ato infracional cometido, sendo relatado da seguinte forma. E ele pega o artigo, conforme está no relatório, e transcreve aqui. Fecha aspas. Além disso, a interessada alega ainda que, abre aspas, não cabe pessoa jurídica de direito privado exercer função privativa do Estado, ou seja, exercer fiscalização, mesmo porque o contrato de concessão celebrado entre a Mai Borba e o Estado de Goiás concedeu apenas a função de exploração e gerenciamento do terminal, não sendo delegadas outras funções, cabendo privativamente ao Estado o exercício da fiscalização do serviço público. Fecha aspas. A gerência jurídica, por meio do parecer GJU 309, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, tendo em vista os fatos e as informações contidas nos autos. Os autos foram encaminhados à Câmara Setorial de Bens e o conselheiro Danilo Guimarães Cunha, através do despacho 19/2012, indagou se a AGR forneceu à administração do terminal as linhas existentes e as seções autorizadas. Solicitou ainda que fosse informado se, na época da autuação, houve omissão da empresa autuada ou se a mesma havia encaminhado documentos à AGR que provassem a comunicação das irregularidades constatadas. A supervisão de fiscalização de transportes, por meio do despacho, tal. Os dois são desse jeito. O outro processo também tem o despacho do conselheiro Danilo, indagando essas dúvidas, do mesmo modo. A supervisão de fiscalização de transporte respondeu do mesmo modo, nos dois processos. Informou que a AGR, abre aspas, tinha como hábito encaminhar à referida concessionária as informações em tela, fecha aspas. Porém, não foi encontrado nada que confirmasse tal procedimento. Esclareceu ainda que não encontrou denúncia ou notificação da Mai Borba sobre a exposição de painéis com informações que pudessem induzir o usuário a erro.
A gerência de bens desestatizados, por meio do despacho tal, nos 2 processos, informou que, em nenhum momento, nos relatórios de não conformidade e de operação, que são os que geram e baseiam o auto-infração, e no auto-infração, foram citadas as linhas objeto de propaganda nos painéis que não possuíam seção no TRP de Campinas. O outro processo se refere ao TRP de Goiânia. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Bens Desestatizados para deliberação, designando essa conselheira para relatá-lo. Em 17 de 10 de 2012, foram juntados os quadros de horários das linhas da empresa Expresso Santa Marta, que possuía seção no terminal rodoviário de Campinas. À época da fiscalização, quadros de horários estes enviados pela Supervisão de Gestão de Sistemas, ligados à Gerência de Transporte, a pedido deste gabinete, para melhor instrução dos autos. Em síntese, é o breve relatório. Bom, esses processos passaram por bastante análises. E o que aconteceu? Eles nasceram na Gerência de Transporte e, após a criação dessa Gerência de Bens, eles foram enviados à Gerência de Bens e, por isso, passou por diversas áreas para melhor instrução processual. O que é que o gerente atual de fiscalização, ele diz que não conseguiu achar. Da mesma forma, os arquivos digitais não foram encontrados, porque o conselheiro Danilo perguntou se tinha dados que a GR mandava às linhas. Se ela mandava as linhas que possuíam, tinha as linhas que não possuíam seção. E, no caso, a Maiborba deveria não permitir essa seção de exposição de painéis. Então, o que ele pergunta? Se tinha histórico disso e se tem histórico de denúncia dessas empresas que estão cometendo essa infração da Maiborba para a GR, ou comunicado. A gerência nova não encontrou nos arquivos nenhum nem outro e não consegue afirmar se à época teve essas informações. Eu, pessoalmente, pesquisei e conversei com o antigo gerente de fiscalização da gerência antiga Diretoria de Transporte. Existe nos autos esses documentos que eram enviados sempre à Maiborba. No ano de 2010 ele me mostrou, esse processo aqui é de 2009, em relação às empresas intermunicipais. As interestaduais, era obrigação da NTT mandar para a Maiborba. A gente não pode responder sobre as linhas interestaduais. O que acontece que vem de diferenciação nesse problema, nesses processos? Um se refere ao TRP de Campinas, o outro a Goiânia. Um se refere que a Santa Marta estava divulgando indicativos de linhas não autorizadas e o outro se refere à Aviação Montes Belos, em Goiânia, que estava divulgando informações não autorizadas, de seção não autorizadas. O processo da Montes Belos, o fiscal ateve-se a tirar foto. Então, ela tirou foto de várias linhas feitas no painel da propaganda, de várias linhas. Tem interestadual e intermunicipal aqui nesses painéis. O que é que eles relatam exatamente no relatório de fiscalização, que é o que a Maiborba entra no mérito? Ela entra no mérito em 2 sentidos aqui. Um, que não é competência dela, como já foi explicado aqui, eu deixei claro aqui a alegação da Maiborba, não é competência dela fiscalizar isso. E a outra, que falta informações nos relatórios de fiscalização. Não proibir as agências de turismo no que tange de expor painéis indicativos de linhas com seções não autorizadas, conforme guichê da Aviação Montes Belos. O que a gente repara aqui? E o relatório de operação do fiscal traz: constatamos que a empresa acima citada não está proibindo os agentes de vendas de passagens no que tange à exposição de painéis indicativos de linhas com seções não autorizadas, conforme guichê da Aviação Montes Belos neste TRP. Diante do fato lavrado, foi lavrado no relatório número tal, que diz, contrariando o artigo 5º, que diz que, e tem a transcrição do artigo. A par das informações constantes nos autos e nas não informações não constantes nos autos, eu acredito aqui que, neste caso,
quando chegou nas minhas mãos, numa tentativa de dar um fim a esse processo e julgar de uma forma justa, eu pedi o quê? Para o setor de planejamento me informar se, na época da infração, um se refere a fevereiro de 2009 e o outro a outubro de 2009, se a empresa podia entrar ou não no terminal, tanto no TRP de Goiânia quanto no TRP de Campinas. Se ela podia entrar no terminal, se ela tinha seções e linhas autorizadas, conforme me foi repassado aqui, qual linha exatamente fiscal se referia que não era autorizada a entrar no terminal? Então, eu fui para esse ponto, eu deixo claro isso no meu voto. Eu não vou ler parte do voto agora, porque ele já indica um posicionamento, e eu gostaria de abrir para discussão aqui dos senhores, para ficar bem debatido esse assunto, e cada um votar de acordo com o seu entendimento e de acordo com os termos legais. Eu passo a discussão, se os senhores houver alguma dúvida. Conselheiro, eu só tenho uma dúvida em relação ao parecer jurídico. A senhora leu no sentido de que foi pela manutenção do auto de infração? Isso. Eu discuti na hora da elaboração do relatório, o parecer jurídico, diante dos fatos, nesse caso, ele foi pela manutenção. Mas eu destoei um pouco do relatório jurídico, porque eu fui por outro lado de análise. Não, tá, porque deve. O relatório jurídico, eu vou ler aqui, porque, até em respeito ao doutor Aldenor, que é o que elaborou, um relatório jurídico bem elaborado, bem estudado, e numa tentativa também de fazer o máximo de justiça possível. Isso. Deixa eu mostrar aqui, porque o Aldenor ele entra muito bem na competência aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, senhor Aldenor, o senhor quer se manifestar? Eu leio o relatório, que eu acho que está bem completo aqui. Em primeiro lugar, ressalta-se que o dever de fiscalizar é inerente à função administrativa em sentido amplo e, como tal, compete ao administrador, gerente ou preposto regular, controlar e fiscalizar as atividades executadas em sua esfera de atribuição. O auto de infração constante dos autos não tem o codão de transferir a responsabilidade à concessionária para exercer o poder de polícia, pois tal delegação traduzir-se-ia em afronta às normas constitucionais e legais. Da análise dos autos, tem-se que, em nenhum momento, se exigiu da concessionária autora que agisse fora dos limites impostos por lei, porém, apenas que essa cumprisse fielmente as atribuições decorrentes da delegação feita. O fato de se exigir que a concessionária impeça que se pratiquem atividades ilegais ou ilícitas, eventualmente ocorridas dentro dos terminais rodoviários sob sua administração e gerenciamento, não foge de nenhum modo às suas responsabilidades contratuais ou mesmo legais. Ao contrário, permitir ou tolerar que se pratiquem atividades que a concessionária sabe ser ilícita ou ilegal é, no mínimo, condescendência criminosa, participação ou coautoria e, como tal, passível das sanções cabíveis. Quem pensa que o poder/dever de fiscalização é poder de polícia ou atividade estatal indelegável a particulares está redondamente equivocado, enganado ou, no mínimo, desinformado desde 1988, pois, como podemos ver no dicionário Aurélio, fiscalizar quer dizer vigiar, estar de sentinela, observar atentamente, observar as ocultas, espreitar, etc. O Decreto-Lei 3689, de 3/10/41, livro 1, título 9, capítulo 1, artigo 301 do Código de Processo Penal, diz o seguinte: todo cidadão pode e os agentes de polícia devem prender quem quer que seja encontrando em flagrante delito. Portanto, fiscalização não é um poder estatal, nem é um poder de polícia. Fiscalização é um direito, uma obrigação, um dever de todo cidadão para se fazer valer de sua cidadania perante um ato ilícito constatado. Desta feita,
A sanção imposta à concessionária, no presente processo, decorre de sua omissão no exercício de poder de administração e gerência, pois há vedação expressa do poder concedente no sentido de permitir que as transportadoras e agentes de turismo ou empresas similares instaladas nos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás exponham painéis, letreiros ou folhetos que constituam propaganda ou que contenham expressões ou ilustrações de serviços referentes à transportadora que não tem seção no terminal. Porém, a concessionária recusa-se insistentemente em cumprir essa determinação sob a alegação de que não possui poder de polícia. Deflui da documentação que integra os autos que a administradora do terminal rodoviário de Goiânia e subterminal de Campinas, não obstante tenha sido tempestivamente avertida para que proíba a instalação de placas ou publicidades em desacordo com as normas estabelecidas pela GR, também teme em permitir que tais irregularidades sejam cometidas em total afronta às determinações do poder concedente, a GR, descumprindo flagrantemente as normas constitucionais. Cabe ressaltar que, ao firmar o contrato, a delegatária se comprometeu a cumprir as obrigações pelas quais está sendo punida pelo descumprimento. Admitir que agora, depois da seleção da empresa em regular processo licitatório e formalização do contrato, a empresa não seja obrigada a cumprir algumas das cláusulas sob o argumento que não tem o poder de polícia, além de caracterizar descumprimento contratual, representa grave afronta à licitação realizada, pois que, não havendo tais obrigações, outro poderia ser o resultado da licitação, outros poderiam ser os licitantes e outros ainda certames seriam os valores contratados. Imperioso se faz ressaltar que a concessionária não tem o poder de polícia, mas sim o poder de dever de gerência e administração, assim como o compromisso contratual de responder por todos os atos cometidos no âmbito do terminal rodoviário e subterminal objeto de delegação. E como tal, foi responsabilizado por essa agência reguladora, não havendo qualquer irregularidade neste proceder. Quanto ao suposto vício no auto de infração que limitaria ou mesmo impediria o exercício contraditório, e aqui a jurídica entra na questão que ela alega de não haver informações, a gerência jurídica ela vê que não procede esse argumento, que ele fala que o auto de infração está devidamente lavrado. Ademais, as atividades do agente público no exercício regular de suas atribuições gozam de presunção de legalidade. Ele entra na questão da presunção do fiscal em si. Bom, aqui ele entra na Lei 13.800, caso as informações alegadas pelo administrado constem de cadastro da própria administração, essa deveria providenciar a respectiva juntada. Quer dizer, se ela tivesse alguma acusação ou denúncia ou notificação da GR de denúncias ocorridas no terminal, ela deveria juntar na defesa. Nesse sentido, deve-se primeiramente verificar se a concessionária informou previamente a essa agência reguladora sobre a existência das irregularidades apontadas no auto de infração e solicitou providências. Caso tenha ocorrido, quer dizer, a Maiborba denunciou a GR, não há como cobrar da concessionária algo que seria plenamente impossível de cumprir, tendo em vista que a mesma não possui poder de polícia e não poderia de mão própria retirar os cartazes escritos, as placas e sanar tais irregularidades. Consoante ao que acima foi delineado, conclui esse parecerista pela manifestação do setor competente para trazer aos autos documento capaz de esclarecer se a época da autuação foi encaminhado pela concessionária. Então, ele entra na questão de documentação do processo e continua. Caso a concessionária tenha informado previamente a GR de tais irregularidades e esta tenha sido omissa, manifesta pela anulação do auto de infração, pois a concessionária se desincumbe de qualquer ônus com a comunicação formal das constatações feitas ao poder concedente, a GR. Caso as provas apresentadas sejam no sentido contrário, denotando omissão por parte da concessionária, manifesta o subscritor do presente parecer pela manutenção do auto de infração e seus consectários legais. Então, o parecer aqui corroborado pela gerência jurídica fica no sentido assim, se provou, ele fica em dois termos, né? Se provou, se a Maiborba consegue provar, ele é pela anulação do auto. Se não, é pela manutenção do auto. Você gostaria de fazer uma complementação, Adenor? É só para esclarecer que, geralmente, eu não faço parecer em dúvida. Mas como nos autos a gente
não teve a segurança devida para proferir um parecer de caráter definitivo, porque careceria do setor competente informar se a Maiborba foi diligente, se ela cumpriu as suas atribuições, informando a GR a respeito das placas, das propagandas, realmente da conduta da empresa em descumprir a legislação. Se ela fez isso, o auto de infração não tem como prosperar, porque ela cumpriu, ela que eu digo, a Maiborba, teria cumprido as suas atribuições, e nesse caso ela não poderia ser punida, porque aí, uma vez sendo notificado a AGR, e a AGR não tendo tomado as providências cabíveis, que aí sim a AGR pode ir lá, com o poder de polícia que lhe é peculiar, e retirar as placas, lacrar, guichê, tomar essas providências mais enérgicas. Agora, caso contrário, quer dizer, caso a Maiborba tenha sido omissa, tal qual a empresa, nós já colocamos, inclusive, no nosso parecer aí, de que ela exerceu com descendência criminosa, ela tolerou a irregularidade, e por ter tolerado a irregularidade em confronto às prescrições contratuais, deve ser punida pelo seu ato. Foi esse o parecer nesse sentido. Obrigado. Sim, obrigado, Adenor. Ana Maria, você quer fazer alguma anotação? Bom, já que a conselheira Ana Carolina citou um trecho de um despacho nosso da Gerência de Bens Desestatizados, eu gostaria de esclarecer, terminar de lê-lo, porque daí vocês poderiam entender melhor a situação. Conforme a informação da supervisão de fiscalização no processo, que se ateve, inclusive, somente ao problema de informação ou não, se mandou, se não mandou, se achou, se não achou, eu entendo que não é o caso aqui do processo. O processo é o seguinte: houve uma falha no auto de infração e no relatório inicial do processo. Qual foi a falha? A falha foi não falar quais são as linhas. E as linhas são intermunicipais e tem linhas interestaduais. Então, a gente fica sem saber se eram intermunicipais, até o momento do esclarecimento que a conselheira pediu no final do processo, não se sabia se eram linhas intermunicipais ou interestaduais. E o que é importante saber? Se eram intermunicipais, porque a GR só competia informar a administradora do terminal se fossem intermunicipais. Se fossem interestaduais, seria a NTT. Então, até o final do processo, não se tinha essa informação. Depois, a conselheira, para poder orientar o voto e o relatório dela, ela pediu maiores esclarecimentos. E nesse que eu estou aqui na minha mão, que foi o primeiro que ela leu, inclusive, o gerente de transporte informa que eram intermunicipais, mas que a empresa tinha exceção no terminal de Campinas. Então, isso aí nem há o que se discutir, porque se ela tem exceção ali intermunicipal, não vem nem ao caso se comunicou ou não. Ela tinha direito de parar lá. Na verdade, é porque o processo ele tomou dois rumos diferentes, né? A busca pelas informações de arquivos é uma coisa, e que vai no sentido de denúncia da Maiborba em relação às irregularidades cometidas, e o outro caminho seria a questão da lavratura do relatório de fiscalização do auto de infração. Pega por favor, um microfone. Só para somar aí dentro do processo, apenas em 2009, quando teve alguns problemas com a Montes Belos, que o terminal começou a ter de forma frequente as linhas autorizadas pela GR. Então, de forma, acho que se não me engano, no final até então não tinha nenhuma informação. Então, como é que a gente ia informar se a linha estava ativa ou não, se estava regular ou não?
se a gente não tinha informação de quais linhas eram autorizadas, entendeu? Então, só para contribuir dentro da decisão aí. Eu tenho uma pergunta para vocês, uma curiosidade. Esses guichês de venda, esse que tem a foto, inclusive esse de Goiânia tem a foto, mas o de Campinas nem a foto tem. O fiscal não tirou a foto. Esses guichês aqui de vendas assim, eles, esse guichê é alugado, né? Sim, todos os guichês eles pagam aluguel à Maiborba. Na verdade, hoje eles pagam condomínio. Condomínio, nem aluguel eles têm. O condomínio é para custear aí as despesas com segurança, limpeza e tudo mais. Então, pagam condomínio a administração do terminal. Exatamente. Para ter aquele espaço, né? Perfeito. Tá, é só para saber. Documento jurídico que permite que eles usem isso. Vocês têm um contrato de condomínio? É 0800? O próprio contrato de concessão, ele fala... Dá esse direito que qualquer um chegue lá e use? Não, aí você tem uma decisão vinda da GR autorizando a utilização dentro do terminal rodoviário. Nenhuma empresa pode operar dentro do terminal rodoviário sem ela ter a autorização prévia da AGR. E a Maiborba não sabe quem é que tem autorização, quem não tem? Sabemos. Nós sabemos todas as empresas que estão dentro do terminal. O gestor não é a Maiborba? O gestor do terminal é a Maiborba? Sim. Então ela é responsável por todas as coisas que acontecem dentro do terminal. O que não for da sua competência como concessionária, ela comunica oficialmente a GR, que é o órgão fiscalizador, mas a competência é dela. A responsabilidade é dela. Por que a Maiborba tem o cuidado de ter, por exemplo, a nível da circulação, da entrada e saída, ela ter esse controle? Porque ela é gestora daquilo. É ela que toma conta. Então não se trata de chegar qualquer um e montar um barraco lá, e montar um boteco e começar a operar. Seja quem for, ou seja a empresa que for com a idoneidade que ela tiver. Porque a Maiborba tem a obrigação de ir lá e dizer, opa, o que é? Que é isso aqui? Isso aqui está da lei, não está da lei? Isso aqui está de acordo com a concessão, não está de acordo? E comunicar naquilo que não for da competência dela, porque ninguém está pedindo para a Maiborba sair metendo o cacete de todo mundo. Ela comunica a GR, tem a atuação da empresa ABX aqui que está fazendo isso e que nós não podemos, tudo bem, aí a responsabilidade é da GR. Se a GR se omitir, a GR não pode vir depois e punir a Maiborba. Não, eu não entendi. Não, o que ele está, que o conselheiro Zé Duarte, ele está só refutando o argumento da Maiborba de que não é competência dela fazer isso de jeito nenhum. Só nesse sentido que ele está indo. Não, a gente concorda... Tem dois pontos aí o processo. Acho que ele está indo em um, só para esclarecer aqui, que ele está falando que a Maiborba, se ela recebe da GR as listas de empresas autorizadas, ela não pode falar que não é competência dela. É nesse sentido que ele dizer. Tá? São dois argumentos. O problema é que tem hora que... na verdade, que não está... O problema é que antes não recebia. A partir do momento em que a gente passou a receber, a gente passou a fiscalizar e informar a GR. Entendi. Então, tanto é que tem documentos e a gente, atualmente, de 2010 para cá, a partir do momento que a gente recebeu, toda a irregularidade que a gente identifica é direcionada ao bens desestatizados ou à fiscalização, à situação. A gente faz a gerência, aí o Aldenor colocou lá, infelizmente a gente não tem um poder de polícia, a gente pode chegar lá e notificar a empresa, olha, você está de forma errada, não notificar, em comunicar, você está de forma errada, vamos mandar uma carta ou notificar ou encaminhar algum documento para a GR informando da sua irregularidade. Isso que a gente faz. Até então, além disso, a gente não pode chegar lá, como o Adenor colocou no próprio documento, chegar e tirar os painéis, tirar o letreiro, isso não... Infelizmente, a gente, aí o direito, a gente não podemos fazer. Mas, a partir do momento que a gente conseguiu ter as informações, e com as informações a gente começa a identificar o que está certo e o que está errado. E daí a gente encaminha os documentos para a GR. E é o fato que acontece hoje, acontece desde o ano passado, 2010. A Ana está acompanhando aí bem próximo esse trabalho. Certo. Esses processos mais antigos são mais... Esse processo que é? 2002 já não tinha um contrato? A Maiborba já não trabalhava seu contrato de concessão?
Mais alguma dúvida ou posso ler o voto? Senhor Joaquim? Na Flávia? Posso ler o voto? Conselheiro, pode ler o voto? Pode ler o voto? O senhor tem mais alguma coisa? A senhora é quem manda. Em análise da defesa apresentada, adentro aos seguintes pontos. Em relação ao questionamento feito a respeito da competência da interessada em fiscalizar tal matéria objeto deste processo, acato o parecer jurídico na explanação sobre o poder de gerência e de administração da concessionária em relação ao terminal rodoviário, que se encontra sob sua responsabilidade. Em relação ao argumento da interessada de que não há informação de qual empresa expôs tais informações e de que também não menciona qual a irregularidade e ou ato infracional cometido, isso são trechos do relatório de fiscalização e trecho da defesa. Em relação ao argumento da interessada que o processo tem diferença, de que não há informação de qual empresa expôs tais informações não permitidas, este não deve prosperar, já que o auto de infração está vinculado ao relatório de fiscalização, folhas tais, o qual faz clara menção à aviação Montes Belos e que foi recusado pelo preposto da empresa, senhor José Eustáquio. Uma das diferenças do processo é que, quando ela recebe isso aqui, o preposto da empresa se recusou a receber esse relatório e a Maia Borba diz que eu não sei de qual empresa se está falando. E o fiscal foi claro neste ponto de afirmar que, conforme guichê da aviação Montes Belos. Portanto, nesse quesito, essa argumentação não deve prosperar, porque o fiscal falou qual empresa. No entanto, a argumentação da defesa de não haver nos referidos documentos qual informação foi vinculada irregularmente deve prosperar, já que, conforme foto da propaganda de linhas tirada pela fiscalização folha 4, a referida empresa estava veiculando diversas linhas, inclusive interestaduais, e conforme os quadros anexados aos autos, ela possuía, à época da fiscalização, seções autorizadas no TRP de Goiânia. Sendo assim, constata-se a má instrução processual, já que não consta nos autos qual ou quais linhas que não possuíam seção no terminal e que eram objeto de propaganda nos painéis, portanto, não se pode precisar com exatidão qual foi o verdadeiro objeto da infração constatada. O fiscal limitou-se somente a reproduzir o dispositivo normativo sem trazer mais informações, e isto inviabilizou o exercício constitucional do contraditório da ampla defesa por parte do autuado, fato que poderia viciar o processo administrativo. Delmino, eu vou pedir para você chamar o conselheiro Zé Duarte aí, que eu preciso do voto dele. Ah, não, agora a Ana Flávia está aqui, né? Tem quórum, né? Isso, então pronto. Vou ler o outro voto. A mesma coisa em relação ao objeto, não precisa. Em relação ao objeto da competência, eu concordo com o parecer jurídico. No entanto, a argumentação da defesa de que o relatório de fiscalização número 3125, que também não menciona qual a irregularidade ou ato infracional cometido, deve prosperar, já que, como se pode notar pelos quadros de horários vigentes à época da infração, anexado por este gabinete, folhas 30 e 32 os autos, a empresa Expresso Santa Marta possuía linhas, concessões autorizadas no TRP de Campinas, informação contida no despacho da gerente de transporte, né, elaborada em solicitação deste gabinete. Sendo assim, constata-se a má instrução processual, já que não consta nos autos qual ou quais linhas que não possuíam seção no terminal e que eram objeto de propaganda nos painéis. Portanto, não se pode precisar com exatidão qual foi o verdadeiro objeto da infração constatada. O fiscal limitou-se somente a reproduzir o dispositivo normativo sem trazer mais informações, e isso inviabilizou o exercício constitucional do contraditório da ampla defesa por parte do autuado, fato que poderia viciar o processo administrativo. Assim, por tudo que foi exposto e levando-se em consideração as manifestações das áreas técnicas, adotadas como razão de decidir, o voto é pelo acatamento da defesa e, assim, pela anulação do auto de infração, número 12.314, em nome de Maia Borba, e esse é o número 13883, em nome de Maia Borba.
Eu passo a votação. Alguma objeção ao voto do relator? Da relatora, no caso? Imagino. Se alguém vai objetar alguma coisa da relatora. Relatora e coordenadora. Ficam anulados, então, por unanimidade, os autos de infração do item 3.3 e 3.4 da nossa pauta. Esse aqui tem um errinho aqui no relatório. Eunice? Tem um outro errinho aqui. Não, e o André fala. Sem assinatura do conselheiro. Deixa eu te dar outra. É só ir lá pegar a assinatura. Não, feio demais. Não sei. Eu fiquei na raiva desse processo. E esse aqui, Eunice? Tá faltando a assinatura do Danilo. Agora não pode assinar porque o homem já fala no dele. Não, não pode, não pode. Aqui acho que é data do relatório. Que dá a data, Bom, passo ao próximo item aqui da pauta. Tudo bem? O item 4, apresentação e discussão de processo em defesa a serem relatados pela conselheira Ana Carolina, por mim, do item 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, são todos processos sem defesa, todos devidamente analisados e todos devidamente com parecer jurídico analisados e sem erro, não foram identificados erros na lavratura do auto de infração. Como são sem defesa, a gente é de praxe aqui colocar o relato em bloco. Alguma objeção? Bom, o relato é bem simples. Eu sou pela manutenção de todos os autos de infração. Do item 4.1 ao 4.6, foram devidamente analisados, são todos sem defesa, à revelia e sem erro na lavratura do auto de infração. Alguma objeção ao voto da relatora? Se todos os processos estão aqui na reunião, se alguém quiser ver, analisar, pedir vista, os senhores têm direito. Bom, então ficam mantidos os autos de infração do item 4 completo. O senhor não teve objeção. Isso. Agora eu passo ao item 5. Apresentação aqui de discussão do processo de minha relatoria, o item 5.1, processo 2012, final 2278. Ele é... Por que ele ficou separado na pauta? Ele trata-se de uma autorização da Atlântica Construções, Comércio e Serviço, é um pedido de autorização, uma solicitação de autorização para instalação de painéis no terminal rodoviário de Anápolis. A empresa é a Atlântica Construções, Comércio e Serviço. Trata-se de processo referente à solicitação de autorização da empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviço Limitada para a instalação na área externa do terminal rodoviário de passageiros de Anápolis de 2 painéis publicitários. Alega concessionário que consta no edital de licitação que seria permitido à empresa vencedora a exploração econômica do terminal e do estacionamento e publicidade e que recebeu uma proposta da Brasil Central Publicidade para a instalação de 2 painéis publicitários que trariam receita à concessionária. Consta ainda dos autos, cópia da proposta de locação dos espaços publicitários, folhas 5 a 8, relatório de vistoria realizado pelo engenheiro civil da Gerência de Bens Desestatizados da GR, onde o mesmo, além das informações técnicas acerca do terreno onde serão instalados os painéis, informa que o terreno onde se encontra inserido o terminal rodoviário está em nome da Prefeitura de Anápolis. A gerência jurídica, por meio do parecer GEJUR 782 de 2012, manifestou-se pelo acolhimento da pretensão esboçada, tendo em vista que o pedido da concessionária não prejudicará a missão institucional do terminal rodoviário, que é, obviamente, atendimento aos passageiros, né? Fluxo de passageiros.
o serviço de transporte de passageiros. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Bens Estatizados para julgamento, designando essa conselheira para relatar. Em análise ao processo, atendendo ao despacho do meu gabinete, que questionou a competência da GR em autorizar esse pedido, tendo em vista que o terreno onde se localiza o terminal rodoviário pertence à Prefeitura de Anápolis e à existência de normas municipais que regem a matéria, a gerência jurídica, por meio do parecer GEJUR 1266/2012, ratificou o parecer anterior no sentido de se deferir o processo de autorização. Em síntese, é o breve relatório. Aldenor, você quer se manifestar em relação ao seu parecer aqui, resumidamente? Porque se eu for ler todo aqui... Não, é só para esclarecer o seguinte, dentre outras informações que nós trouxemos aos autos, nós informamos que quanto à pretensão da autora de pedir autorização da AGR para permitir a instalação de painéis publicitários, a gente não via óbice. Obviamente, no segundo parecer, a gente coloca que é claro que a autorização da AGR é em relação à autorização, enquanto agência reguladora, para instalar os painéis. Agora, para a efetivação dessa instalação, a concessionária deve obedecer às normas municipais referentes às posturas municipais. Então, tem autorização da AGR, mas não significa que a empresa vai chegar lá e instalar os painéis. Ela tem que se adequar, inclusive, às dimensões, ao tipo de painel, se é permitido ou não a instalação desses painéis no município, pelo município. Então, nesse sentido, em relação à autorização da AGR, por não ferir o princípio primeiro da concessão, que é garantir a qualidade na prestação de serviço público, né, nós manifestamos favoravelmente ao atendimento da pretensão da autora. O que ficou claro aqui, a minha preocupação era em relação à propriedade do terreno, e o que a gerência jurídica não se opôs à autorização para ela que ela inicie os procedimentos adequados. Então, se ela precisa de autorização do órgão de meio ambiente municipal, que tem a questão da poluição visual, se ela precisa outro tipo de autorização em relação ao terreno, o que acho que quis dizer é o seguinte: a GR autoriza e agora ela inicia o procedimento conjunto aos órgãos municipais. A GR não vê óbice nesse sentido, né? Não que ela fira outras normas de outras competências. Em discussão, alguma dúvida? Aqui a empresa ela faz o pedido, ela deixa bem claro aqui tudo. A proposta da empresa, o tamanho, o valor da locação, aonde seria, aí tem o parecer técnico aqui do engenheiro, da AGR, com as fotos, aonde que seria, e o parecer da jurídica. Só alguns trechos aqui do relatório técnico. O local onde se pretende instalar os 2 painéis publicitários refere-se a um trecho da área do gramado, paralela à Avenida Brasil Norte, na confluência com a pista interna do acesso de ônibus ao terminal rodoviário. Neste local existe uma base de sustentação em concreto, com parafusos para fixação de poste metálico, bem como o local é provido de instalação elétrica, que é um laudo bem técnico, né? Poste de energia, quantos metros está o poste, a instalação de painéis de publicidade no local aparentemente não oferece prejuízo à operação dos ônibus, que é acesso às dependências do terminal rodoviário, o que é importante ressaltar, porque não afeta o objetivo básico do terminal. O edital de licitação, em seu anexo 1, projeto básico, item 4, informa que o terminal, em virtude da grande movimentação diária, permite a exploração de uma gama enorme de utilidades, dentre elas a publicidade, conforme a escritura do terreno, e ele fala da questão do escritura do terreno, está em nome da Prefeitura de Anápolis,
e pede uma análise jurídica justamente nesse quesito aí. Mais alguma dúvida? Alguma manifestação? Só para não deixar qualquer margem de dúvida, o questionamento que seria feito para a autorização do painel também o seria, inclusive, para a própria instalação do terminal. Portanto, nesse momento, entendo que não é tão relevante assim. Pois é, obrigada, Daniel. Posto isso, embasado no que consta dos autos, principalmente nas manifestações jurídicas constantes nos autos, manifesto-me favoravelmente à autorização desta agência para que a empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviço Limitada adote as providências cabíveis e legais para a instalação dos painéis de publicidade no terminal de passageiros de Anápolis, desde que a interessada obedeça aos critérios e normas definidos pelas respectivas legislações municipais que regem a matéria de interesse. Esse aqui não trata tanto de voto, porque não é uma questão de manutenção e anulação de auto. Isso é uma manifestação, e eu pergunto se tem alguma objeção à manifestação. Nenhuma objeção? Então, fica então a manifestação favorável da Câmara em relação aos procedimentos de autorização para a instalação de painel do terminal rodoviário de Anápolis. Bom, o próximo item é o item 6, apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. A senhora me autoriza? Só queria ter certeza. Bom, é o seguinte. Em primeiro lugar, considerando essa grande atenção que a televisão tem nos feito despertar com relação a questões processuais, e eu digo a questões processuais porque há outras atenções reflexo da televisão que não é meu departamento de análise, como novela da Avenida Brasil. Me refiro aos processos judiciais que estão se desenvolvendo no Supremo Tribunal Federal. E aqui eu tenho um caso que seja mudança de opinião desse relator com relação aos dois processos da Maia e Borba, que diz respeito ao mesmo objeto, à mesma natureza e à mesma circunstância em que se desenvolveram esses dois processos, e que no processo relativo lido pela eminente conselheira coordenadora e relatora, doutora Ana Carolina de Lima Costa, eu sou obrigado a solicitar a retirada de pauta desses dois processos relativos a Maia e Borba, que é 2009, final 0252, 2009, final 1105, para modificar o meu voto, e acompanhando o voto que eu já proferi nesses dois processos, da mesma similaridade, objeto e natureza, que foram relatados aqui e que foram julgados pela Câmara Setorial. Portanto, eu peço a retirada desses dois processos para mudar o meu voto. Não sou nenhum Lewandowski, não, mas quero mudar o meu voto. Bom, partindo da premissa que o relator pode retirar de pauta, devidamente justificado, para uma melhor análise dos autos, fica, então, retirar de pauta os itens 6.1 e 6.2, ambos processos interessados Maia e Borba, para voltarem numa outra reunião de julgamento. Então, seguimos ao item 6.3. Alguma manifestação em relação a essa questão da retirada de pauta, apesar do relator ter o direito de retirada de pauta? Mas eu fiz a justificativa devidamente depois da brilhante intervenção da coordenadora e relatora dos processos da mesma natureza e objeto lidos aqui em plenário anteriormente, e submetido a julgamento. Alguma manifestação da Maia Borba?
Isso. Não, ótimo, vocês Não, podem... fica com a gente até o final da reunião. Aí, presente de vocês é importante. Vocês fiquem à vontade, até porque hoje é véspera de um curto feriado e vocês devem ter muito o que fazer até às 18 horas, como preparar a tralha e marcar a cerveja. Eu sei. Aumenta o fluxo de passageiros e os problemas. E o faturamento, né? Hã? E o faturamento. O faturamento também aumenta. Apesar de que isso aí é segredo de Estado, eles não admitem. Bom, Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecemos a presença de vocês e fiquem à vontade. Só por favor, assine uma lista que vocês tiveram presente. E é sempre importante a presença de vocês, que geralmente os interessados não comparecem às reuniões. E é importante o debate. Sejam sempre bem-vindos. Tá certo. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Estão dando continuidade à reunião. É o item 6.3, né, conselheiro? O item 6.3, interessado Viação São Luís Limitada. Uma vez autorizado pela eminente coordenadora da Câmara, humildemente passarei a ler o resumo do processo relativo à Aviação São Luís, processo 2010, final 7880, interessado, Aviação São Luís Limitada, auto de infração 21738, deixar de cobrar a taxa de utilização do terminal TUT, artigo 3º, inciso 1 da resolução número 981 de 2003/CG. Infração constatada no terminal rodoviário de passageiros de Caiapônia, Goiás. A autuada apresentou defesa em 17 de 2 de 2011, onde alegou que deixou de cobrar a taxa de utilização dos terminais TUT de Caiapônia, pois no momento de embarque do passageiro não tinha nenhum representante do terminal para vender a taxa de embarque. E não poderia a empresa cobrar do passageiro aquilo que não poderia entregar. A gerência jurídica, através do parecer, manifestou-se pela homologação do auto de infração, parecer este referendado em despacho pela gerência jurídica, pela a direção da gerência jurídica da GR. Portanto, este relator acompanha a decisão da gerência jurídica pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que se considera que não há amparo legal ou qualquer irregularidade na lavratura do auto de infração e se mantém a cobrança a autuação da infração cometida pela Aviação São Luís Limitada, que é artigo 3º, inciso 1 da resolução 981/2003/CG, deixar de cobrar a taxa de utilização do terminal no terminal rodoviário passageiro de Caiapônia. Em discussão, aqui nós vemos que é a mesma empresa de um processo de minha relatoria, também o mesmo terminal, né? Vocês têm alguma dúvida em relação à argumentação da empresa? Podemos votar? Por favor, conselheiro. O conselheiro já proferiu o voto? Já, proferiu. Pela manutenção do auto de infração número 21738. Eu pergunto se tem alguma objeção. Fica mantido, então, por unanimidade, o auto de infração do item 6.3 da nossa pauta. O segundo processo é o que diz respeito processo 2012, final 0938, interessado do Atlântica Construções, Comércio e Serviço Limitada. Auto de infração 001/2012. Não remover os pombos das áreas de plataforma e comércio. Artigo 76 da resolução 526 de 2004/CG. Infração constatada após fiscalização do terminal rodoviário de passageiros de Anápolis. Devidamente notificada, a concessionária apresentou defesa tempestivamente, onde esclareceu que não poderia, de mão própria, retirar os pombos do terminal rodoviário conforme solicitação da GR que havia solicitado aos órgãos. Que havia solicitado aos órgãos competentes para que procedesse a remoção dos pombos,
porém não havia sido atendida pelo Centro de Zoonoses da Vigilância Sanitária e que esse fato seria de conhecimento da GR através de expedientes anteriores. Através do parecer número 655/2012, a gerência jurídica da GR manifestou seu voto pela anulação do auto de infração, uma vez que a tipificação da infração materializada não corresponde ao artigo indicado no auto de infração, havendo, portanto, vício formal, e também a concessionária tomou as medidas cabíveis para a resolução do problema. E parecer este referendado pelo despacho da gerência jurídica. Portanto, o relator deste processo acompanha o despacho da gerência jurídica e vota pela anulação do referido auto de infração ante a improcedência da defesa apresentada e o vício formal constatado na lavratura do auto em comento. Como não há possibilidade de liquidar os pombos fisicamente, então... Em discussão, conselheiro. Hã? Capitulação legal? Foi essa aqui, ó. Não, aqui, problema, artigo 76, resolução 526/2004. O problema todo é o seguinte, aqui não é competência dada, foi ir lá. Só se a gente contratar o Idelmino para exterminar os povos, com espigada de chumbinho. Fora isso... Não pode. É? O artigo é isso. Não é competência dela. O artigo... É o 7880. Esse processo é 200... Não, ele é de 2012, isso aí é de transporte. 2012 o processo. É esse aqui, não é? Esse aqui, ó. 0931. É porque quando a gente... Você tem uma resolução? Normalmente o trânsito jurídico bateu nisso. Eles não podem dizimar os povos. Tem muitas medidas que eles diminuem. A MB, por exemplo, tirou os povos lá desse local e criou o processo. Quero ver o que está escrito lá. Só um minutinho. Não me lembro qual que é o artigo. Tem uma tela que coloca que o pombo não vai naquele lugar. Uma tela. E evitar que eles entrem. Não é dizimar, não é matar. Eu queria ver o Você tem a processo. resolução aí? Você traz ela? Porque a descrição da resolução, Ela está diferente da descrição do auto de infração. Então, é porque eu acho que eu vi esse processo. Achei não. Está aqui, colocado, de forma clara, nítida, cristalina, pela gerência jurídica. Acho até que o representante da gerência jurídica aqui lá prolatou essa decisão aqui, está presente, que diz o seguinte: a infração perpetrada não guarda relação com o dispositivo normativo constante do auto de infração, ou seja, isso é lá o artigo 73, não é isso? O artigo 76. Não guarda... Eis que o artigo 76 da resolução 526/2004 trata da execução de obras enquanto que a irregularidade apontada diz respeito à limpeza e conservação, constante do artigo 79 da resolução. É isso que eu falei, o artigo de capitulação estava errado. Pois é. Não, mas A capitulação é outra. a capitulação é outra, mas de qualquer maneira a defesa Também procede. a defesa da Atlântica procede porque a Atlântica não tem nenhuma autoridade, nem poder para ficar eliminando pombo. Como é que você tira os pombos de um lugar? Não é? Você tem resolução? Eu conheço um cara aqui que pratica esses pombos. Inclusive, na manifestação, a gente fez a transcrição dos dois artigos, informando que... É que o artigo foi enquadrado de forma equivocada. Exatamente. Um fala... Mesmo que tivesse sido enquadrado no artigo ela não tinha poder... Aí quando você traz, você tem ali
que ela comprovou que ela tomou as providências, não há como impor a ela uma responsabilidade. Isso aí ele fez fora do prazo. Já dirimiu suas dúvidas, conselheiro? Hã? Sim, a questão porque o parecer jurídico mencionava a capitulação legal. Esse aí é outro ponto, tem 2 pontos. Isso. A outra é a possibilidade Isso. de Perfeitamente, porque são 2 fatores. Porque a empresa, em circunstância nenhuma, ela podia ser responsabilizada pela permanência dos pombos no domínio do terminal. Ela só poderia, e ela fez, foi convocar o órgão público que tem a competência para tomar as providências nesse sentido, eu não sei de que forma, mas o centro de zoonose, e o centro de zoonose não tomou providência. Agora, o fiscal errou porque o artigo que ele enquadrou, o 76, de respeito a obras e serviço. E o outro, que é o artigo real que tinha que ser, que era o 79, aí diz limpeza e conservação, que seria o caso. Entendi. E nós não adentramos, conselheira, a esse fato da competência, exatamente porque há um mandamento, há uma disposição expressa na resolução da GE dizendo que erro formal invalida o auto. Não, o fato de vocês terem, da gerência jurídica, ter se manifestado dessa forma, é o fato legal, é o fato jurídico, insufismável e irrebatível. Agora, o fato de que a empresa não podia, mesmo que a competência, que a capitulação fosse a correta, que ela não tinha competência para fazer o que a GR estava exigindo, também tem que ser levado em consideração Eu levei em consideração as 2 coisas, entendeu? E no caso, a segunda coisa, que é a eliminação dos pombos, não é complicado. Eu acho que eu olhei isso também. Vamos colocar em votação? Tem mais alguma dúvida? Tem. Joaquim, desculpa. É porque é o seguinte, parece que aí eu percebi que há um monte de alguém não tem competência, mas os pombos é um caso de saúde pública, né? E como resolver isso? Era um caso? Como é que faz essa situação? Já que não tem... Parece que o órgão que tinha competência também não tomou providência. E quem que vai fazer isso? É o Ministério Público, a GR? A Genedária tem mais um pouquinho a falar, porque ela participou dessa... Como que faz com essa fiscalização? O que a GR chega lá e faz? A gente escuta ela. Esse problema dos pombos... Esse problema dos pombos, a GR, quando fiscaliza, que tem aquela sujeira e tudo, a GR não pede nem exige que seja dizimado os pombos, que tenham que matar os pombos ou alguma coisa nesse sentido. É muito pelo contrário. É impedir que o pombo fique naquele lugar. E tem várias formas para impedir. Que a AMB fez isso no terminal de Goiânia e não tem pombo mais lá. Não tem mais sujeira. Tem uma tela que eles colocam, por exemplo, tem uma pilastra de cimento onde os pombos ficavam, eles enrolaram uma tela, então o pombo não tem como ficar onde tem a tela. Existem várias coisas que podem ser feitas para evitar que eles fiquem lá. Não é a dizimação deles, não é a matança de pombo, entendeu? Mas existem medidas, infelizmente... Eu até pedi para buscar a resolução, foi capitulado, acho que em vez de 79, puseram 76. É raro na hora de digitar. Tudo bem. Mas que eles já foram notificados várias vezes para tomar providência, para que evitem a entrada, a permanência desses pombos dentro do terminal, e nunca houve uma solução. Mas solução existe sem que seja a matança dos pombos. Na verdade, eliminar nem pode e é impossível, né? É só evitar a manutenção e a presença. Eu não sugeri.
a eliminação física dos pombos, não. Não, o senhor falou que não pode matar. Não, exato. Agora, Não tá eu conheço pessoas que praticam esse esporte. Credo. Leva para casa, limpa e ainda come, né? Então, a manifestação do conselheiro é pela anulação do auto de infração. Pela anulação do auto de infração? Pela inconsistência capitulada na manifestação aqui da gerência jurídica, ou seja, foi enquadrado de forma errônea, equivocada, portanto, passivo de anulação. Não foi isso a manifestação? Não foi nesse sentido? Isso. Eu não sei usar as expressões jurídicas corretas, mas é nesse sentido aí. Quer dizer, tem um vício formal, como é que você falou? Tem um Isso, é vício formal. Um vício formal. Alguma objeção ao voto do relator? Fica anulado, então, por unanimidade, o auto de infração do item 6.4 da nossa pauta. O próximo item é o 7.1. Processo conselheiro. É Atlanta também, né? Bom, o processo número 2012, final 4328, interessada Atlântica Construções Comércio e Serviço Limitado. Auto de infração 045-2012. Não repôs as grades que faltavam nos limites do terminal, artigo 67 da Resolução 526/2004 CG. Infração constatada após fiscalização no terminal rodoviário de passageiros de Anápolis. A autuada acosta sua defesa intempestivamente, a folha 13, acarretando então a supressão desse estágio processual. A gerência jurídica, através do parecer, manifestou-se pela homologação do auto de infração. Parecer este referendado pelo despacho da gerência jurídica. Votamos nesse caso, acompanhando a decisão a posição da gerência jurídica, votamos pela manutenção do auto de infração em comento, uma vez que não há irregularidade na lavratura do mesmo, e devido à intempestividade da defesa apresentada, que não foi considerada para efeitos legais constante no auto do processo. Aqui os processos com defesa intempestivas, eles entram mais ou menos no mesmo procedimento que a gente faz com sem defesa, né, analisado anteriormente pelo jurídico e pelo conselheiro, e não é dito aqui a defesa, porque aqui no caso ela foi desconsiderada por ser intempestiva. Alguma objeção ao voto do relator? Então, fica mantido a auto de infração do item 7.1 da nossa pauta, e eu passo ao próximo item, item 8, ou outros assuntos de interesse da Câmara. Alguém tem algo a se manifestar? Por favor, senhor. Sim, mas é só uma informação, porque nós acabamos de estava discutindo aqui a questão dos pombos lá do terminal de Anápolis, né? Eu pergunto, a GR tomou alguma providência quanto a isso? Notificou a quem de direito a tomar providência quanto a isso? A AGR, ela não toma providência, ela vai lá, na física, né, ela vai lá e notifica a administradora do terminal para fazer algo. Né? Não tenha explicado exatamente o que é para fazer, acho que é só para executar a limpeza das fezes de pombos, para não ficar fezes que traz doença junto dos passageiros. Aí ela notifica e a empresa tem que tomar alguma atitude, ação em relação ao problema. É isso que é feito. Se ela não toma, ela é multada, igual a Maia Borba provou que tomou. Então ela precisa provar que limpou, que tentou, que colocou grade, que fez isso, que fez aquilo. Não conseguimos resolver, mas ela precisa provar que ela tomou algumas providências em relação à determinação da AGR. A determinação é para manter limpo e livre de fezes de pombos, a parte dos passageiros. É isso. Então ela é multada se ela... Na verdade, conselheira, a questão dos pombos, quando veio a questão colocada até por força da Maia Borba, nós procuramos informação a respeito disso, e infelizmente é um problema de saúde pública, porque se você chama a zoonose, ela não entra porque ela diz que é da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, por sua vez, diz que é questão do meio ambiente, lá do IBAMA. Então, você não consegue solução. Tanto é que as nossas cidades estão cada vez mais infectadas de pombos,
que para muitos é rato de asas, né? E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu uma solução definitiva para isso. Eu entendo e acho que a gerente da área está correta. É necessário que a concessionária tome providências. Claro que a gente sabe que nem sempre as providências vão surtir o efeito que se espera. Por exemplo, no terminal de Goiânia, foi colocado grades, foi colocado tela, mas infelizmente, de vez em quando, na área de embarque e desembarque de passageiro, não raras vezes a gente encontra lá os inimigos. Não tem jeito. Lá, porque é um problema de saúde pública e é um problema que a sociedade vai ter que as cidades vão ter que sentar e resolver. Não tem muita alternativa no curto prazo, porque o problema dos pombos é um problema de saúde pública. Mas há dois impedimentos que são básicos na atuação disso. O primeiro é o seguinte: o pombo não tem predador natural. Não tem. Então ele prolifera. E as cidades estão cheias de pombos e eles estão proliferando porque ele não tem um predador natural. Segundo, a controvérsia dos órgãos sanitários e da área de saúde com relação à esterilização desses pombos, a eliminação dos ovos desses pombos para que eles não possam mais procriar. Há controvérsia com relação a isso. As pessoas, nem todo mundo concorda. E não adianta a GR, por exemplo, querer acabar com o pombo na rodoviária se eles existem na cidade toda. Na porta da GR, né, conselheiro? Aqui, ó. Aqui na Avenida Goiás, você pode olhar as linhas de 13.8 aí. É tudo talhada de pombo em cima dos edifícios. Quer dizer, daqui eles vão ali para a rodoviária do mesmo jeito. E não tem como bloquear a entrada de pombo, porque eles entram por baixo. O vão é muito grande, se não pode entrar lá pelo teto, ele entra por baixo. Só se você fizesse uma redoma de grade até o chão, deixar só a portinha para o passageiro entrar, para você impedir que pombo chegasse aí. Olha. Tinha que eliminar os pombos ou impedir a sua proliferação por meio sanitário. Isso aí só o poder público da área de saúde que pode determinar. Eu acho que a GR não tem essa competência, nem deve entrar nessa seara aí. Isso é igual à questão dos urubus nos lixões ao redor dos aeroportos. Os urubus podem provocar, já tem provocado, a fato de ter provocado, desastre da aviação. A turbina suga o urubu e perde potência, o avião cai com 100, 200 passageiros, e daí? Quem é que é o responsável? Agora, vai alguém propor exterminar os urubus? O urubu é um elemento de equilíbrio da natureza. Tem isso também. Tem que punir o cara que bota um lixão lá perto do aeroporto. Isso sim. É mais um desafio aí nosso para a humanidade, né? Bom, eu passo a palavra aqui à nossa secretária executiva gerente da área, que ela tem um comunicado aqui para fazer. Bom, é o seguinte: o doutor Marcelo, que é o representante do Estado de Goiás, que ele é procurador do Estado, aqui na Câmara de Bens Desestatizados, ele não tem vindo às últimas sessões, todas ele é convocado com antecedência, e lá não existe suplência. Então, ele não vem, mas também não tem o suplente. Então, hoje, quando o Idelmino ligou, porque a gente, além de mandar por e-mail as convocações, que foi no dia 18, na quinta-feira, para todos eles, nós temos aqui o comprovante, a gente costuma, no dia da reunião, de manhã, ligar para o telefone de todos, confirmando, perguntando se vem, tal, que não precisaria, né? Você mandou o e-mail, mas a gente faz esse procedimento. E hoje, ao ligar, o Delmino ligou para ele, ele informou que ele estava tomando conhecimento dessa reunião hoje. Aí o Delmino informou: olha, mas nós mandamos e-mail para o senhor e para a sua secretária no dia 18, quinta-feira. Aí ele falou que não vinha, que tinha outro compromisso, e depois mandou um e-mail. Eu gostaria de que, inclusive, isso constasse em ata, porque a gente vai ter, eu não sei nem qual seria o procedimento, se a gente pede a indicação para o governo de outro representante. É o seguinte: ao tomar conhecimento nesta data, que seria hoje,
da referida reunião, informo que não poderei comparecer em face da existência de outro compromisso profissional pré-agendado. Solicito ainda, em razão de compromissos profissionais e da ausência de suplente, o meu desligamento como membro da Câmara Setorial de Bens e Serviços Desestatizados, renunciando ao mandato. Atenciosamente, Marcelo Marques Siqueira. Então, ele renunciou e nós temos que providenciar, solicitar a indicação de um representante do Estado de Goiás, porque a Câmara aqui está representada pelos usuários, está representada pelos concessionários e agora está sem um representante do Estado de Goiás. Que na nossa gerência é a gerência de bens desestatizados, né, de coisas públicas, nós precisaríamos muito da presença do Estado de Goiás aqui. Então, a gente vai tomar as devidas providências. A Ana Maria queria só deixar claro para todos que constasse em ata essa questão e nós vamos pedir ao presidente da agência a solicitação de nova indicação. Mas eu vou. Ele mandou por e-mail, né? Ele mandou por e-mail. E-mail oficial, né? Está documentado aqui. Então, muito obrigada a todos. Tem mais alguma observação? Então, muito obrigada a todos pela presença. Aldenor, obrigado pela sua presença. E até a próxima reunião.